A gente vai conversar hoje sobre 3 tópicos em cirurgia vascular, né? Em primeiro lugar, a cirurgia vascular tem essa história, artéria e veia, né? A gente vai falar de artéria, que é mais importante, cai mais em prova, né? E eu selecionei 3 assuntos, que são a insuficiência arterial periférica, crônica, né? Vou falar também de embolia arterial aguda para membro inferior e vou falar sobre um assunto extremamente comum, que é o aneurisma da aorta abdominal. Dissecção aórtica a gente conversou na aula de emergência hipertensiva, né? Esses assuntos eles estão colocados em ordem crescente de importância, então nós vamos falar do mais importante no final da aula, que é o aneurisma aterosclerótico ou degenerativo de aorta abdominal. Por que é o mais importante? Porque é o que vocês mais vão encontrar na prática, né? Porque não é só o cirurgião vascular que encontra isso, é o clínico, é principalmente o intensivista que vai fazer o pós-operatório desses pacientes, tá certo? Bom, mas antes da gente começar a aula, vamos recordar aqui, rapidamente, a vascularização arterial do membro inferior. Aí você fala assim, Marcelo, tudo bem, a primeira artéria do membro inferior que eu lembro é a femoral, que alguns chamam de femoral comum. Concordo com vocês, mas não tem graça a gente começar pela femoral, já que a gente vai falar de aorta abdominal, vamos falar de ilíaca, né? Então vamos começar da aorta abdominal. Gente, o segmento da aorta abdominal distal é aquele segmento da aorta após a emergência das artérias renais. Então as 2 artérias renais saem da aorta, a partir de então a gente chama de aorta distal, ou aorta abdominal distal. Da aorta abdominal distal saem as 2 ilíacas, ou seja, a aorta abdominal, ela se bifurca em 2 ilíacas comuns, não é isso? Então a aorta abdominal termina se bifurcando em 2 artérias ilíacas comuns. Das ilíacas comuns saem a ilíaca interna, que alguns chamam de artéria hipogástrica, e a ilíaca externa. A ilíaca interna tem uma importância para a gente. Quando o indivíduo tem déficit de perfusão pela ilíaca interna, e esse déficit é bilateral, o homem costuma ter como manifestação clínica disfunção erétil, tá? Nada que o sildenafil não resolva. Eu não estou perguntando isso. Estou dizendo que tem disfunção erétil, envolvimento bilateral. Ilíaca externa, ela se continua, tá? Depois que ela passa abaixo do ligamento inguinal, a ilíaca externa passa a se chamar femoral. Alguns chamam essa femoral de femoral comum. A femoral comum desce e vai se bifurcar em femoral profunda, que vai irrigar praticamente os músculos da coxa, né? E femoral superficial. A femoral superficial desce e no nível da fossa poplítea ela vira artéria poplítea. Tudo bem? A artéria poplítea ela tem um pequeno trajeto até que ela dá origem às 2 artérias da perna que interessam pra gente, que são a tibial anterior e a tibial posterior, não é isso? A tibial anterior, ela vai descendo, 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 até que ela entra no pé e dá origem à artéria dorsal do pé, que todo mundo já conhece, aquela que a gente palpa no exame físico, né? A artéria dorsal do pé, ela forma aquela artéria arqueada, e da artéria arqueada saem as pequenas artérias para os pododátilos. Tudo bem? Marcelo, faltou a tibial posterior. Calma. A tibial posterior, ela desce na face posterior da perna, ela emite um ramo chamado artéria fibular, a artéria fibular desce lateralmente e passa por detrás do maléolo lateral. A gente palpa ela durante o exame físico, tá? E a tibial posterior, ela continua descendo, até que ela dá origem ao arco plantar, né? Na realidade é um arco que a gente tem na planta do pé, não é isso? E desse arco plantar nascem as artérias para a região plantar dos pododátilos, tudo bem? Então o que interessa? Aorta abdominal, ilíaca comum, ilíaca interna e ilíaca externa. Ilíaca externa se continuou, femoral comum, que é a primeira artéria da perna, né? Da coxa na realidade, do membro inferior. Femoral comum se bifurcou em femoral profundo e femoral superficial. Femoral superficial virou poplítea. Poplítea deu origem à tibial anterior e posterior. Tá certo? Tudo bem? Então, tá tranquilo. Vou falar aqui na primeira doença de hoje, que é a insuficiência arterial periférica
de membros inferiores, tá? Tudo bem? Gente, isso aqui é o que, na realidade? Que diabo de doença é essa? É o seguinte, o indivíduo tem aterosclerose, né? Aterosclerose, que nós já vimos no AVC, nós vimos na aula de infarto, de doença coronária. O paciente tem aterosclerose. A placa aterosclerótica oclui um segmento de uma artéria do membro inferior. Tudo bem? Obviamente, hipoperfusão para o membro inferior. O indivíduo pode ser assintomático dessa oclusão arterial, dessa estenose arterial, melhor dizendo, ou ele pode ser francamente sintomático, tá? Que é o que interessa para a gente na aula. Tudo bem? Uma coisa muito importante, né? A doença arterial periférica de membro inferior, ou seja, a placa ateromatosa, né, obstruindo parcialmente uma artéria de membro inferior, é uma doença extremamente comum. Ó, 20%, de acordo lá com o Sabiston, de indivíduos com mais de 70 anos tem isso aí, tá? Outra coisa importante também, se você considerar apenas a coxa e a perna, esquecendo a aorta abdominal e esquecendo as ilíacas, que são artérias abdominais, se você usar somente a coxa e a perna como referência, o segmento fêmuro-popliteo é o mais frequentemente envolvido. Ou seja, na realidade, o que a gente chama aí é o envolvimento aterosclerótico da femoral superficial e da artéria poplítea, já que a femoral comum ela vai dar origem à femoral profunda e à femoral superficial, e é a femoral superficial que se continua como artéria poplítea, né? Esse é o segmento mais comumente envolvido no membro inferior, tá? Então a gente esquece ilíaca e aorta abdominal, tá? A aterosclerose é a preocupação mais temida do que a perda do membro. O que é isso aí? Olha só. Viram para você e falam o seguinte: olha, Marcelo, tem um doente aqui, né, que me falaram ontem, que ele tem uma doença arterial periférica de membro inferior. Ele tem essa doença sintomática. Eu devo me preocupar, né, eu devo, por acaso, ficar muito preocupado com a possibilidade desse sujeito evoluir para amputação ao longo do tempo? Não, mas não tem mesmo. O paciente com doença arterial periférica de membro inferior, 75% a 80% deles têm uma doença estável, tá? Esses 15% a 20% é que tem uma evolução progressiva ao longo de meses e anos. Geralmente são aqueles indivíduos que não param de fumar. É nesses que eu devo me preocupar com a amputação. Então a amputação não é uma preocupação tão importante, né? A perda do membro não é uma preocupação tão importante. A nossa preocupação é a seguinte, vamos raciocinar. A aterosclerose é uma doença sistêmica. Se o cara tem aterosclerose em membro inferior, provavelmente ele tem uma grande chance de ter em coronária, de ter em carótida. Tudo bem? E muitas vezes a doença coronariana dele é silenciosa, porque ele não caminha, não gosta de caminhar, ou não caminha o suficiente para manifestar uma dor anginosa. O que vai acontecer? A maior causa de óbito nesses pacientes é infarto agudo. Em segundo lugar, acidente vascular cerebral. Tá certo? Então, todos os livros de cirurgia, até eles, né, recomendam, a aterosclerose é a preocupação mais importante do que o próprio membro inferior, tá bom? Vamos lá, mas como a aula é de vascular, né, vamos lá. Eu vou falar para vocês de alguns sintomas e de alguns sinais da insuficiência arterial periférica. Olha só, existem basicamente, né, pacientes assintomáticos, não tem sintoma, e os sintomáticos, tudo bem? Que é o que interessa pra gente. Quando o indivíduo tem sintoma, como é que chama o sintoma, gente, da doença arterial periférica crônica? Eu brinco que esse sintoma aqui, ele é considerado a angina estável do membro inferior. Como é que chama isso aí? Claudicação intermitente, né? O que é isso? Vamos pensar aqui. O que o membro inferior tem? O membro inferior tem pele, tem osso, também não me interessa. Tem nervo periférico e tem músculo, tá? A maior atividade metabólica do membro inferior vem do músculo, tem a menor dúvida. 90% da atividade metabólica vem do músculo. Então, na realidade, quando eu tenho uma hipoperfusão no membro inferior, quem vai sofrer mais é quem tem mais atividade metabólica, que requer mais sangue. Então, o músculo sofre. Então, na realidade, a claudicação intermitente é uma dor por isquemia muscular, tá? Como é que funciona essa dor? Vamos dar um exemplo, né? Vamos pegar o nosso primeiro paciente. Eu vou dar exemplo de 3 pacientes
com claudicação intermitente. 3 pacientes. O primeiro paciente é o seguinte, é um indivíduo que relata para você que toda vez que ele caminha, né, aí você tem que colher uma história boa do doente, porque cirurgião vascular não gosta de quarteirão, não gosta de bloco, anda 4 blocos, eles gostam de metros. Vai fazer o quê? Quando o cara caminha de 90 a 180 metros, ele começa a ter um desconforto na panturrilha. A gente sabe que durante a caminhada, um dos músculos que mais consome energia é a panturrilha, tá? Então ele tem um desconforto na panturrilha. Esse desconforto não é dor, né? Muitos falam uma cãibra, às vezes uma sensação de cansaço. Então o cara está caminhando, caminhou, porra, aí para, né? Não existe posição nenhuma que melhore a dor, a cãibra. Ele olha para cima, disfarça, o negócio está lá. Em 2 a 5 minutos aquilo vai desaparecendo, tá? Essa é a claudicação intermitente clássica. O cara chega e fala para você no ambulatório, tá? Agora, essa é a clássica por causa do segmento fêmuro-poplíteo, que é o mais frequentemente envolvido. Mas as manifestações de claudicação, elas vão depender também da altura da lesão, né, obstrutiva. Por exemplo, se eu tenho uma lesão, né, que oclui a femoral comum, ou seja, antes da emergência da femoral profunda, a femoral profunda vai sofrer. E a femoral profunda, ela irriga a musculatura da coxa. Então, sujeito com claudicação intermitente, que como devido a uma lesão proximal à emergência da femoral profunda, né, provavelmente uma lesão na femoral comum, né, que ele vai apresentar? Cãibra na panturrilha, mas também um desconforto na musculatura da coxa, né? Ele vai ter que parar de caminhar. Mesma coisa, caminhou 90, 180, parou. É isso, né? Disfarça, depois volta a caminhar novamente. Tá certo? E o nosso terceiro paciente, que eu vou dizer para vocês o que acontece. Esse terceiro paciente, ele tem uma lesão estenótica que pega a aorta abdominal distal, pega ambas as ilíacas comuns, tá? Então essa lesão, ela pega a aorta abdominal distal e ambas as ilíacas comuns, tudo bem? É uma doença mais extensa e proximal. Esse paciente que tem a aorta abdominal distal acometida e ambas as ilíacas comuns, ele pode ter, tá, uma clínica de claudicação intermitente, com dor na panturrilha, com dor na coxa, né? Porque se eu peguei ambas as ilíacas comuns, não vai sangue, né? Não passa sangue adequadamente para a ilíaca externa e, portanto, para a femoral, né? Não passa sangue para a ilíaca interna adequadamente. Então, esse paciente, além de ter essa claudicação de membros inferiores, esse paciente se queixa, né, também de disfunção erétil, tá? E no exame físico ele tem pulsos femorais bilaterais debilmente, né, débeis, pulsos débeis, às vezes nem palpáveis, tá? Como é que chama essa claudicação, gente? Síndrome de Lerich, né? É a famosíssima síndrome de Lerich. Ah, Marcelo, uma disfunção, né? Tem disfunção erétil. E, além do mais, ele tem essas queixas de claudicação intermitente, tá? Geralmente, quando o paciente apresenta síndrome de Lerich, ele tem uma lesão mais grave proximal, né? Proximal, tudo bem? Então, são três variedades de pacientes que a gente pode encontrar com claudicação intermitente, tá certo? Tudo bem? São esses 3 aí. Vamos ver o seguinte agora. Vamos ver outras manifestações da doença arterial periférica. Presta atenção, gente. A maior parte dos pacientes sintomáticos com doença arterial periférica crônica, eles não manifestam item 2 e item 3. O item 2, a dor isquêmica e repouso, tá? É uma manifestação de insuficiência arterial periférica avançada. É uma coisa importantíssima. Você tem dor e repouso. Ele tem hipoperfusão muscular e principalmente do nervo periférico em repouso. Esse paciente se queixa de dor intensa, tá? Essa dor, né, ela é exacerbada toda vez que a gente eleva o membro inferior ou toda vez que o membro inferior está em posição horizontal. Quando é que o membro inferior está em posição horizontal? Quando o paciente está deitado no leito, né? Então o que vai acontecer? Esses caras aqui, para eles poderem ter uma melhora da dor, eles ficam como no leito, hein? Qual é a atitude desse paciente no leito? Eles ficam com as pernas para fora do leito, né?
sentado, numa tentativa de empurrar o sangue lá para baixo, ver se a pressão hidrostática ajuda. Então, esses pacientes têm essa atitude no leito, tá? Atenção que eu vou falar. A presença de dor isquêmica em repouso é igual à intervenção. Ah, mas por que você não fala cirurgia? Porque quando eu digo intervenção em cirurgia vascular, pode ser a cirurgia propriamente dita, um bypass, uma revascularização do membro, ou pode ser uma angioplastia. Então, na realidade, dor isquêmica e repouso é igual à intervenção, tá? O item 3 também, úlcera arterial. Gente, a úlcera arterial, ela tem o mesmo significado da dor isquêmica e repouso. O que é isso? Doença arterial periférica crônica avançada. Esse troço aqui, muitas vezes, essa úlcera, o paciente nem sabe como é que surgiu. Ah, é um sapato novo, é um trauma leve que passou desapercebido. Não sabe, tá? Não sabe. E a úlcera aparece. Qual é a característica dessa úlcera? Ela tem, né? Aliás, ela não tem tecido de granulação e nela não apresenta a menor evidência de contração, tá? Então, aquela úlcera seca, né? Qual é a localização mais comum? Região dorsal dos pododátilos. É lá que a gente vai encontrar com maior frequência essa úlcera arterial. Isso aqui, né, pode evoluir na ausência de revascularização do membro para gangrena, tá? Para gangrena. Então, isso aqui significa também uma doença arterial bastante avançada de membro inferior, tá certo? É a famosa úlcera que não cicatriza, né? As úlceras geralmente não cicatrizam, a presença da úlcera é um sinal de... dor proveniente da úlcera é um sintoma que significa doença arterial avançada. Gente, olha só, antes de eu passar para os sinais, né, vimos os sintomas. Claudicação intermitente é um sintoma, dor isquêmica e repouso, dor causada pelas úlceras, tudo isso aqui é sintoma, né? A presença de úlcera é um sinal, mas a dor causada por ela é um sintoma. Preste atenção. Vamos amarrar aqui, antes da gente passar para o próximo slide, 3 indicações de intervenção na doença arterial periférica. Eu já dei 2, né? Dor isquêmica e repouso e presença de úlceras em membro inferior. Tudo bem? 2 inquestionáveis indicações de intervenção. Terceira indicação de intervenção, claudicação intermitente que não melhora com tratamento clínico. Tá certo? Então são as 3 indicações de intervenção. Tudo bem? Vamos lá. Sinais. Já vimos um ali. A úlcera é um sinal, mas tem mais, né? Diminuição da amplitude dos pulsos em membros inferiores, né? Como é que você faz isso? O cirurgião vascular, o angiologista, ele tenta palpar e consegue, né? Pulso femoral, tem que saber se está palpável ou não, né? Ele palpa o pulso popliteu, né? Com a coxa semifletida sobre o quadril e com a perna fletida sobre a coxa, semifletida sobre a coxa, né? Pulso popliteu, ele avalia também a amplitude do pulso pela artéria dorsal do pé, não é isso? Que é a ramo da tibial anterior. Ele tenta palpar ali atrás do maléolo lateral o pulso fibular, da artéria fibular, e é mais ou menos assim que se analisa o pulso do membro inferior, né? Geralmente a amplitude desse pulso ela é comparada com a amplitude do pulso de uma carótida saudável, né? E esse pulso é graduado em 4 cruzes. Quando ele está presente, está amplo, está cheio, a gente diz que ele está presente 4 cruzes em 4, tá? E você vai diminuindo até 0, tudo bem? Então, só para a gente ter essa noção no exame do membro inferior. Outra coisa também, palidez e redução da temperatura, a elevação do membro inferior. Isso aqui, gente, presta atenção, pode acontecer na doença arterial periférica, mas não é critério de intervenção. Não vamos confundir. Isso pode acontecer em alguns pacientes com doença arterial periférica mais avançada, mas isso não é critério de intervenção, tá? O que mais? Atrofia de tecidos moles e atrofia muscular. Você pode ter atrofia interóssea, né? Nos pacientes com doença arterial periférica crônica, de longa duração. Isso também não tem a menor indicação de intervenção. Atrofia da pele, tecido celular subcutâneo, tudo isso pode acontecer ao longo do tempo. Outra coisa que a gente pode encontrar, redução da pilificação. É aquela pele, né? Vocês já viram isso. É aquela pele sobre a região anterior da tíbia, brilhante, né?
você não tem uma rarefação de pelos importantes, isso também é um sinal de insuficiência arterial periférica. E a alteração das unhas também. Você atrapalha, né? Atrapalha a hipoperfusão crônica, atrapalha a regeneração da queratina. Então, os pacientes podem apresentar alterações ungueais também. Tá certo? Então, aqui estão alguns sinais de insuficiência arterial periférica. Poderia colocar outro aqui. A presença de úlcera é um sinal também. Tá? Então, estou aqui falando dos sintomas, falando dos sinais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre exame, para a gente depois partir para tratamento. Olha só. Na realidade, doença arterial periférica, para a gente dar o diagnóstico, nós temos que combinar clínica com exames complementares. Tá? Tudo bem? Então, você está avaliando um doente. Ah, doutor, toda vez que eu caminho, eu tenho uma cãibra horrorosa na panturrilha. Aí, geralmente, esse cara já é um idoso, tem uma história de doença coronariana, né? Cara, mas isso deve ser insuficiência arterial periférica. Ah, Marcelo, tá bom, vou fazer o que com ele? Calma, vamos confirmar isso, né? Existem 3 exames não invasivos que a gente pode utilizar na doença arterial periférica, né? Na realidade, os cirurgiões vasculares recomendam que a gente utilize os 3, né? O primeiro deles é o famoso, só para saber que existe, o famoso índice tornozelo-braço. Que diabo é isso? É o seguinte, né? Vocês já pediram parecer, quem gosta disso é angiologista, já pediram parecer a angiologia na enfermaria? Né? Quando é que você pede parecer a angiologia? Depois da 8ª vez que você pede a cirurgia vascular, ela não vem, né? Aí você pede a angiologia, porque o cirurgião vascular geralmente são pouquíssimos residentes, para dar conta de 500 mil pacientes, pé diabético, insuficiência arterial periférica, tá? Aí quando tem um aneurisma de aorta abdominal para operar, todo mundo se mobiliza, né? Um tenta assassinar o outro para ver quem é que vai entrar, né? É sempre assim. Aí você pede. Aí chega o sujeito da angiologia, com um aparelhinho, né? Lá que remonta lá à época da Inquisição, que é um Doppler apenas, só um Doppler, não é ultrassom Doppler. O ultrassom Doppler é o duplex scan. Aí chega com um Doppler na mão, aí examina o doente, aí vai com um Doppler no pulso. Artéria pediosa, por exemplo, dorsal do pé. Escuta aqui. E você vai lá, né, residente, aí chama o staff. Você está vendo aqui? Eu sempre fugia nessas horas. Quer ver? Está diminuído. Olha o normal. A mesma coisa, né? Aí você não deixa quieto, melhor nem meter nisso então, né? Aí, o que é o índice tornozelo-braço? É o seguinte, o cara afere a pressão sistólica, pode ser no nível da artéria dorsal do pé, e compara com a pressão sistólica braquial. É óbvio que a pressão sistólica na artéria dorsal do pé é maior que a pressão na braquial, né? Porque tem um efeito hidrostático também, né? E uma relação normal é uma relação maior ou igual a 1. Ou seja, tornozelo no numerador, braço no denominador, tá? 0,5 a 0,9 é claudicação e menor que meio é aquela isquemia grave, né? Com dor isquêmica em repouso, etc., com ou sem a presença das úlceras. Mas o paciente deve ser avaliado com duplex scan arterial também. O duplex scan arterial, ele dá uma ideia melhor da parede da artéria, ele dá uma ideia melhor do efeito hemodinâmico da obstrução. Então, é um exame invasivo que deve ser feito sempre, tá? E um exame que tem, né, ganho cada vez mais aceitação é a angiorressonância. A angiorressonância é um exame muito bom, é um exame que delineia adequadamente as artérias, né? Aliás, a ressonância magnética está invadindo a cirurgia vascular e a cardiologia, né? Então, é um exame excelente. E só com esses 3 exames nós podemos avaliar, diagnosticar e avaliar o nível de obstrução de um paciente com doença arterial periférica. Ah, Marcelo, faltou a arteriografia. Calma. A arteriografia, gente, é um exame invasivo, concordo? Injeta contraste, tá certo? Ah, mas o gadolínio aqui, deixa quieto. Injeta contraste. Arteriografia. A arteriografia você vai fazer num cara que tem doença arterial periférica, deve ter a sua nefroesclerose hipertensiva, já que a porcaria da doença é a aterosclerose, ele deve ter hipertensão, né? Não é isso? E além do mais, né, esses pacientes podem ser diabéticos também, com algum grau de nefropatia diabética. Você vai lá e taca contraste no cara. Então, o que acontece? A arteriografia, ela é necessária em uma situação. Existe indicação de intervenção. Na doença arterial periférica,
o exame que melhor delineia, né, o leito periférico para a revascularização ainda é a arteriografia. Nenhum cirurgião vascular vai revascularizar com base apenas na angiorressonância. Infelizmente isso não acontece. Então tem que fazer arteriografia quando existe indicação de intervenção. Quando não existe, você pode dar o diagnóstico e avaliar o paciente pela clínica e pelos exames não invasivos. Agora, se tem indicação de intervenção, tem que fazer arteriografia. Tá certo? Tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui, gente, é uma angiorressonância de um paciente com claudicação intermitente da síndrome de Ehlerichia, né? Reparem o seguinte, o que está em branco aqui, esse pontilhado branco, é uma calcificação em pipoca? Não, não tem nada a ver, isso aí é do pulmão. Lembra, ele toma pipoca? Não esquece isso. Isso aqui significa apenas cálcio proveniente das lesões ateroscleróticas na parede da aorta e da ilíaca. Quer dizer nada isso. Quer dizer que tem, né? Mas isso não determina, não dá para determinar grau de obstrução por essas placazinhas aí, por esses depósitos de cálcio na parede da artéria. O que a gente vê é uma coisa muito curiosa, né? Repara aqui, gente, né? Olha só. A intensidade de sinal de uma aorta normal. Tá vendo aqui a emergência das renais? Repara que a gente tem um grande segmento, tá vendo aqui, hipointenso, que pega a parte terminal da aorta abdominal e entra pelas ilíacas comuns, né? O sinal da seta vermelho, que estava na aorta abdominal, entrou nas ilíacas comuns, sinal da seta amarela. E essa seta branca quer apontar para um depósito de cálcio que não tem nada a ver. Esse paciente aqui é um paciente com síndrome de Ehlerichia, né? É um paciente que tinha aquelas queixas e foi feita uma angiorressonância dele. Então, olha como é que a angiorressonância nos dá uma imagem perfeita, né? Impressionante. Vamos tratar agora, né? Tratamento conservador. Vamos dividir o tratamento da doença arterial periférica em tratamento conservador e tratamento intervencionista. Já sabemos a indicação de intervenção. Quais são as 3 indicações de intervenção, gente? Claudicação intermitente que não responde ao tratamento conservador, que é o tratamento clínico. O que mais? Dor isquêmica em repouso e úlcera arterial, tá? Úlcera isquêmica. Acabou. Vamos ver o tratamento conservador. Primeira coisa, reduzir os fatores de risco, né? Fatores de risco para quê? Para aterosclerose. Olha só, o ser humano com doença arterial periférica, ele tem todos os fatores de risco que o coronariopata tem. Pode ter, né? Todos os fatores de risco que o coronariopata tem. Quais são eles? Tabagismo, vamos lá, diabetes, dislipidemia, hipertensão arterial, tudo isso aqui. Tudo isso ele pode ter, em combinações variadas. Tanto é que ele tem aterosclerose. Desses fatores de risco para aterosclerose, um fator que pesa mais, parece nesses pacientes, é o tabagismo. O tabagismo é muito importante nesse grupo de doentes como fator de risco. Assim como na aorta abdominal, também no aneurisma da aorta abdominal, né? O tabagismo é o cara dentre os fatores de risco para aterosclerose. E uma coisa curiosa, tem muito paciente que vira, doutor, já estou todo entupido, eu vou fumar mesmo, que se dane, pô, né? Depois daquele jogo ontem ainda por cima, eu vou fumar, né? Calma, não é assim. Comprovou-se uma coisa interessante. O sujeito que continua a fumar é aquele cara que vai evoluir ao longo de meses para amputação, anos às vezes, tá? Quando o cara para de fumar, após alguns meses, por exemplo, ele melhora a distância da marcha. É uma unidade que os cirurgiões vasculares chamam de distância útil da marcha. O cara quase que dobra a distância útil da marcha. O que é isso? Vamos imaginar que ele tinha sintomas de claudicação com 100 metros de caminhada. Agora ele tem sintomas com 200 metros de caminhada. Então a simples interrupção do fumo melhora a distância útil da marcha. Então tem que parar de fumar. Outra coisa, controlar a pressão arterial. Outra coisa importante é a seguinte: a dislipidemia que tem associação com doença arterial periférica é aquela dislipidemia da síndrome metabólica. Qual é ela? Hipertrigliceridemia com HDL baixo. Então o cara que tem triglicerídeo alto com HDL baixo vai ter que tomar fibrato. Então toma o genfibrosil, o etofibrato, quem quiser. Então essa é uma correção dos fatores de risco fundamentais dessa doença, né? O que mais? Reabilitação com exercícios, né?
programação, esteira, né? Parece uma bobagem, mas também funciona. Agora, não adianta o sujeito caminhar na esteira que ele tem em casa e ficar uma semana sem caminhar. Ele tem que ter uma programação feita por um médico, tá? E supervisionada por um médico. A gente sabe também que quem se exercita em esteira, né, melhora a distância útil da marcha. Talvez porque ele abra colaterais, não sei por quê. Ninguém sabe, na realidade, por quê. E a última etapa é a farmacoterapia. Olha só. Quando você trata um paciente com doença arterial periférica, você deve olhar para 3 lugares. Para o sistema nervoso central, para o miocárdio e para a coxa e para a perna do sujeito. Os 3 lugares que você olha. Então, quando você tem doença arterial periférica, você é obrigado a prescrever para o paciente uma droga antiplaquetária, que pode ser o AS ou pode ser o clopidogrel em pacientes que não tolerem o AS. Se o cara não tiver ainda manifestação de doença coronária ou não tiver apresentado um AVC, o AS ou o clopidogrel funcionam como profilaxia primária de doença coronária e de doença cerebrovascular. Então você tem obrigação de prescrever. Se não tolerar o AS, dá o Plavix para ele, tá? É assim que funciona. Então, já amarramos isso. E depois você tem que administrar drogas que talvez beneficiem a vascularização do membro inferior. Tá? A pentoxifilina altera as propriedades plaquetárias, talvez um possível efeito vasodilatador, o cilostazol também. Agora um detalhe importante, presta atenção. O Sabiston não cita isso. Tá? Um livro que é usado com muita frequência como referência de prova é o Current de cirurgia, né? O Current de clínica não vale nada. Vide o exemplo do estadiamento do câncer de esôfago, errado, né? O Current de clínica pode jogar no lixo e tacar fogo. Agora, o Current de cirurgia é muito bom, tá? E, por exemplo, o pessoal do HC, vocês têm prova ainda, eles gostam do Current de cirurgia, né? Então, o Current cita essa abordagem para o membro inferior, tá? Com essas drogas. A AS ou clopidogrel para doença ateromatosa sistêmica, como profilaxia primária de doença coronária e de doença cerebrovascular, e drogas diretamente voltadas para insuficiência arterial periférica do membro inferior. Tá bom? Então, olha aqui, tratamento conservador. Conservadores e tal, né? Quase republicanos. Tratamento intervencionista. Indicações. Não vou falar. Vamos ver, olha só. Tratamento intervencionista eu divido em angioplastia e cirurgia de revascularização. A gente sabe o seguinte, angioplastia para membro inferior é uma porcaria, tá? Porque se você vai fazer uma angioplastia de uma lesão numa femoral comum, aí a femoral comum está em área de dobra. Aí o sujeito senta, comprime aquele estente, e está esquisita essa minha perna, é melhor levantar. Então eles não gostam de fazer angioplastia com estente em artérias do membro inferior. Aonde que eles fazem, onde que eles colocam o estente? Por exemplo, eu tenho uma lesão estenosante, né, numa ilíaca comum. Eu vou colocar o estente. É um trecho curto? É. Posso angioplastar? Pode. Posso botar o estente? Pode também. Tá? Eu tenho uma lesão estenosante na aorta abdominal distal. Posso até colocar. Porque geralmente na aorta abdominal é muito frequente que a aterosclerose se manifeste como um aneurisma e não como lesão estenosante. Mas se for lesão estenosante, pode botar também. Eu tenho uma ilíaca comum que tem uma lesão estenosante ao invés de um aneurisma, como manifestação da aterosclerose? Tenho. Eu posso passar um estente. Tudo bem? Eu tenho uma ilíaca externa que vai se continuar como femoral comum, com uma lesão estenosante? Tenho. Posso botar o estente também, angioplastar com estente. Então as indicações são muito limitadas, né? Na doença arterial periférica de membro inferior. Então vamos lá. Angioplastia transluminal percutânea, tá? Estenoses de pequenos trechos de artérias proximais, aorta, ilíaca comum e ilíaca externa. Geralmente, a aterosclerose na aorta abdominal e a aterosclerose na ilíaca comum muito frequentemente se manifesta não como estreitamento, mas como aneurisma, que é o assunto, é o último assunto da aula de hoje, né? E a cirurgia de revascularização eu vou utilizar para a doença basicamente restrita no membro inferior. O cara tem um segmento femoropoplite obstruído, eu vou fazer um bypass, né?
Doenças da perna, por exemplo, artérias da perna, tibial, tanto anterior quanto posterior, a fibular, que é ramo, né, da tibial posterior, e a artéria dorsal do pé, o pediosa, que é ramo da tibial anterior. Geralmente, eu vou revascularizar cirurgicamente as lesões nesse local, tá certo? A revascularização cirúrgica para perna, para coxa, perdão, nós podemos usar um material sintético, chamado Dacron ou PTFE, né? Tudo bem? Politetrafluoroetileno. Para as lesões obstrutivas na perna, o bypass é sempre feito com safena magna, sempre. É um enxerto que a gente chama de enxerto autólogo. Quando você vai revascularizar a perna de um doente, tem que ser com enxerto autólogo, tá certo? Tudo bem? Então tá aqui a terapia cirúrgica. Indicação de intervenção, claudicação que não responde ao tratamento conservador ou clínico, dor isquêmica em repouso, presença de úlcera arterial, tá? Úlcera isquêmica arterial. Chega, oclusão arterial aguda, está na moda, né? Vou explicar por que está na moda. Então acabamos um assunto, vamos entrar para outro. Olha só, diz uma coisa, a gente já viu isso aqui, não já? Quer ver? A oclusão arterial aguda do membro inferior, ela pode ser embólica ou trombótica. Quem é que tem mais graça? O que tem mais graça de cair em prova? É embólica ou a trombótica? É a embólica. A embólica é mais florida, né? O que acontece, gente? Presta atenção. Quem é o sujeito? Eu vou falar na trombótica também. Quem é o sujeito que faz uma oclusão embólica de membro inferior? É um cara que já tem uma doença arterial periférica crônica? Sim ou não? Não. O cara que vai fazer oclusão embólica aguda de uma artéria de membro inferior é um cara que tem uma doença, tem uma fonte de êmbolos. Aonde é a fonte de êmbolos dele, gente? No coração. Então é um cara que tem, geralmente, uma fibrilação atrial, ou crônica ou paroxística. Mais raramente ele vai ter endocardite, vai ter um mixoma de átrio, vai ter um trombo mural no ventrículo pós-IAM. Frequentemente, né, a fonte cardiogênica tem como causa fibrilação atrial. Aí sabe o que vai acontecer? Um êmbolo vai sair do coração. Pode ir para cerebral média, pode ir para mesentérica, mas isso não cai. Quer dizer, isso cai, mas não é a aula de hoje. A aula de hoje é um êmbolo que vai parar no membro inferior. Esse cara, por não ter doença arterial periférica crônica, ele não tem circulação colateral bem desenvolvida no membro inferior. Então o membro inferior dele está sem defesa. O êmbolo que parar ali e obstruir, um abraço. Se não intervir, vai morrer. Não, morrer não, mas vai amputar um membro, né? Ah, prefiro morrer. Não é bem assim. Vai amputar um membro, tá? Tudo bem? Porque não tem proteção de circulação colateral. A sorte desses caras que é o seguinte: enquanto um sistema nervoso central leva de 4 a 8 minutos para aparecer infarto após a oclusão de uma artéria, o miocárdio pode levar até 15 a 16 minutos para aparecer alguma evidência de infarto após a oclusão total de uma coronária. Um membro inferior tolera pelo menos 4 a 5 horas antes do surgimento do infarto. Infarto muscular, né? Lesão irreversível de nervo periférico, que a gente chama, úlceras, mais raro, evolução para gangrena. Então, dá tempo da gente trabalhar melhor esse paciente. Apesar disso, a oclusão embólica, todo mundo diz que não dá muito tempo não, coloca na sala. Esse negócio de 4 a 5 horas funciona muito bem para oclusão trombótica, para embólica não. Pensou em embólica, levou para a sala na mesma hora, tá? Então é isso, essa é a oclusão embólica, fonte cardiogênica na maioria das vezes. A oclusão trombótica não. O que é oclusão trombótica? Oclusão trombótica é o cara que já tem uma doença arterial periférica, já apresenta alguma circulação colateral desenvolvida, aí ele faz, sabe o quê? Ele faz uma instabilidade de uma placa infemoral superficial, aí essa instabilidade da placa, formação do trombo em cima dela, igualzinho que ocorre na doença, no infarto agudo do miocárdio. Aí ele faz uma isquemia aguda, né? Tudo bem? Então, essas manifestações da oclusão trombótica, elas costumam ser menos intensas do que da oclusão embólica. A oclusão embólica, o cara não tem doença arterial periférica crônica prévia, o sujeito não tem circulação colateral desenvolvida. Então, o êmbolo impactou ali, é um pega para capar, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver a embólica, ó. Fonte cardiogênica em 80% dos casos, tá? A
Agora, aonde que o êmbolo se aloja com maior frequência? Tá aqui, ó. Bifurcação da femoral é o local que mais frequentemente o êmbolo se aloja, tá? Tem bifurcação da ilíaca. Agora, eu vou chamar a atenção para uma coisa aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é um quadro dramático. O êmbolo se aloja na bifurcação da aorta. A aorta se bifurca em duas ilíacas comuns. Não é assim que funciona? Quando eu tenho um êmbolo dessa localização, chamado êmbolo em cela, o paciente desenvolve rapidamente paralisia de ambos os membros inferiores e anestesia. Então, o cara com paralisia de ambos os membros inferiores e anestesia e ritmo cardíaco irregular, meu amigo, com ambos os membros pálidos e sem pulso, a primeira coisa que você tem que pensar é êmbolo em cela. Leva ele para cirurgia rapidamente. Tá? Tudo bem? E a artéria poplítea em 10%. Tá certo? Tudo bem? Isso aqui foi tirado do Sabiston. É uma arteriografia mostrando fluxo numa poplítea de um lado e ausência